Olá, povo! Começando mais uma live. Hoje teremos um convidado especial por aqui, como sempre, todas as tardes, né? E o pessoal já está chegando. Olha que legal, quanta gente chegando! Pessoal da Brain Inteligência, obrigado pela participação, um carinho imenso aí pela Brain. Convite aberto aqui para a gente falar sobre a pesquisa, hein? Ademir Lara, nosso convidado de hoje, já chegando, daqui a pouquinho a gente convida ele para a sala. Seu Paulino, da Ideal. Que bacana, né? Pessoal aqui, ó. Seu Idemar, Vanelli, Sandra Castegnaro, o pessoal da Atuais Imóveis também por aqui. Felipe da Chip House. Ai, que legal, boa noite. Atuais Imóveis na área, fico feliz. O pessoal da Visitown também. Dione Ortega, Raquel Dombrowski. Oi, Raquel, tudo bom? A Brain já fez assim para mim, então é só agendar, né? Vamos falar aí, eu sei que tem pesquisa nova, tem dados novos, tem muita coisa legal para a gente conversar, né? E a gente está totalmente aí à disposição de vocês, tá? Vamos conversar mais sobre isso. Hoje a gente vai falar sobre Google Essencial. Google Essencial para corretores de imóveis, para imobiliárias, né? O pessoal já está entrando por aí. Para a gente entender um pouco mais como é que isso funciona, né? Quais são os mistérios, né? Desmistificar um pouquinho, né, Silvana? Né, Natália? Como é que essa história acontece? Como é que a gente pode, de fato, aparecer na primeira página do Google? É a principal pergunta, e é a primeira que eu vou fazer para ele já daqui a pouquinho. Fábio Zanlorenzi, da Experiência Imóveis. Uma boa experiência em imóveis, já o nome já diz tudo, né? Ayrton Fontana, né? Silvana Strai, Silvana, beijo para você. Corretora Aleixo, isso mesmo. Dri Corretora, Conquiste o Seu Lar, Boc Imóveis. Pô, que bacana, eu já vou chamar o nosso convidado por aqui e a gente vai mandando abraço aí no decorrer do processo, tá? É o seguinte, olha, coraçãozinho ali aqui embaixo, né? Ó, aqui embaixo assim, ó, não tem coraçãozinho? Então aperta os coraçõezinhos aí para subir, porque é legal. E também tem uma flechinha que o pessoal chama de aviãozinho, que tá aqui, ó, logo aqui embaixo, ó. Aí você manda esse aviãozinho aí para sua lista, para o pessoal também compartilhar, para o pessoal também assistir essa live, porque com certeza será de grande aprendizado. Grande aprendizado. Estou aqui para aprender hoje também com o professor Ademir. Corretora Aleixo, Vânia Figueiredo, bacana. Vamos lá. Então, corações subindo, aviõezinhos voando. Eu vou convidar o professor Ademir Lara, Marketing Digital em Google Ads, especialista em LinkedIn. Especialista em um monte de coisa legal e eu quero saber tudo já. Deixa eu me arrumar aqui também. Aí, senão eu fico só a metade aqui. Senão a gente... Tudo bem, Tatiana? Como é que tá? Muito bem, graças a Deus. E você, tudo certinho? Show de bola, com saúde, que é o importante, né? É o que mais importa. É o que a gente precisa. Eu acho que, na verdade, tudo isso acontece para a gente perceber o quanto a saúde é fundamental, né? Sim. E a gente está aí em home office, a gente está, ou alguns trabalhando, né, nos seus escritórios, mas com os devidos cuidados, máscara. E eu até brinco com muitos aí, né, que a gente sai de máscara na rua, máscara preta, assim, dá a impressão que você vai assaltar um banco, né, na verdade, com aquela máscara. É bem por aí. Fica estranho. Mas vamos apresentar o professor de maneira correta. Professor, me corrija se eu errar, tá? Professor Ademir Lara, especialista em marketing digital, professor na Associação Comercial do Paraná, professor universitário, consultor, palestrante, especialista em LinkedIn, especialista em Google Ads e o que mais? Esqueci alguma coisa, professor? Nossa, obrigado aí pelo carinho, pela apresentação. É isso mesmo, tá? Eu tenho 10 anos de marketing digital, que para o Brasil, marketing digital, 10 anos é bastante coisa. Bastante tempo. E Google Ads e SEO, né? Foi um dos primeiros trabalhos que eu comecei fazendo de marketing digital, e aí
do decorrer do tempo, fui me especializando também em marketing em redes sociais e outras redes também, né? Mas está perfeito, é isso mesmo, né? Então, uma honra Acertei, estar com então. vocês aí, né? Muito legal, uma audiência super qualificada. Chamei toda a família para participar aí também da Então, live, a família que vai entrando vai clientes, falando. Ó, eu sou isso, tio, eu sou irmão, eu sou parente. Os parentes têm que coraçõezinhos, participar. coraçõezinhos, e é por aí. Eu, eu tenho parente aqui também, ó. Vou falar para você. Tem parente aqui, ó. Já vou falar. Ó, o Leandro da Besteg é meu sócio, tá aqui. O Sandro Stray é meu primo, é corretor de imóveis, está aqui Que também. Boa bacana. noite, corretora. A Silvana, prima. O pessoal todo. Ó, a Vânia Figueiredo está falando aqui, ó. Excelente professor. Ela Olha não só. vai, ela é minha esposa. Tá Vânia! vendo? Poxa, ele te entregou, Vânia. Não tem problema, Ricardo, claro que não. Ricardo Toyofuku é o proprietário da Toyo Imóveis, Que bacana. também presidente da Uniab, sensacional. A Rosana também está aqui, Gabriele, o pessoal da Visitown, que fez aí uma startup legal, depois a gente conversa mais. Ah, ela já colocou aqui a Vânia, a esposa, legal. Ó, Vânia, para você aqui, ó, tem coraçãozinho também, ó, tá? A Que gente tem coração massa. também. Tá fazendo sucesso, Professor, coraçãozinho, né? pois é, eu fico feliz, porque esse espaço que a gente abriu aqui, Ademir, é porque nós somos uma agência de marketing digital e a gente atua bastante em vários mercados, mas especialmente no mercado imobiliário. E a necessidade de troca de experiências, de informação, e a gente viu esse canal como uma oportunidade de dividir muita coisa. Eu acho que a palavra do momento é compartilhar, né? E compartilhar conhecimento Sem dúvida. é fundamental, né? Então esse é um espaço para a gente trazer pessoas como você aqui, Opa. qualificadas, para a gente conseguir, de fato, entregar alguma coisa bacana para as pessoas e a gente vai evoluindo aí com essa pandemia para que no final Perfeito. reste uma coisa boa nisso tudo, né? Eu não hesitei no convite, a hora que você me chamou, eu falei, pô, eu já Adorei. até tô acompanhando aí também as lives, como você falou, a gente também até procurando aprender novas habilidades que nós, né, a gente não tinha, isso eu tenho procurado fazer também. Então, aprender sempre, né? A gente vai viver Sem dúvida. um novo normal, tá todo mundo falando isso, mas é meio clichê já, mas é o que vai acontecer, né? É o que vai acontecer, a gente tem que agora aproveitar esse tempo para se preparar. Mas me conta uma coisa, Google essencial. O Google é essencial de fato, professor? Sem dúvida. Principalmente na área imobiliária, eu já tive algumas experiências, até de consultoria, talvez algumas das pessoas que estejam aí também sejam até clientes, né? Então, realmente, e principalmente assim, é aquilo que eu já vi alguns posts da tua agência, é aquilo que você fala, né? Será que você está preparado para ser encontrado quando alguém busca pelo teu produto ou serviço? Não pelo nome da tua empresa, tá? Então, pelo produto ou serviço que você oferece, né? Então, com certeza, você falou em desmistificar algumas coisas também, né? A gente vê muitos mitos, muitas promessas aí no mercado, né? Sobre, eu consigo te colocar na primeira página sem pagar muito com o Google. Então, assim, não existe milagre, né? Existe trabalho, tá? E eu tenho me deparado muito com relatos de pessoas, quando eu vou atender, tipo, olha, o cara veio aqui e falou que em uma semana eu estou na primeira página, enfim, isso não existe, tá? Então, isso tem a diferença, né, da busca orgânica, acho que, não sei se, acho que é legal a gente falar, né, sobre as diferenças, tá? Isso. Então tem as duas partes, o SEO, que seria os resultados orgânicos, aqueles que aparecem abaixo dos resultados que agora você pode ver que até teve uma mudança sutil. Antes ficava bem claro, né, o que era pago Anúncio e o que que não não. era, e agora você pode ver que teve uma mudancinha sutil, né? Por quê? Muita gente ainda fala, né, que as pessoas não clicam em anúncio. Clicam, né? Senão o Google não seria do tamanho que é, tá? Então, esses resultados que vêm abaixo dos resultados de topo, ali, identificados como anúncio, são da busca orgânica. Aquilo dali realmente demora, é um trabalho de formiguinha, isso vai demorar, para médio e longo prazo. Tá? Então o orgânico é mais lento. Mais lento, é um trabalho de estruturação do site. Outra coisa que eu vejo muita gente prometer, assim, olha, eu consigo otimizar teu site todo para ele ser encontrado todo. Não, tá? Você teria que fazer, obviamente, começar com, de repente, um produto, né? Um serviço, né? De repente um imóvel aí que você queira destacar, faz esse primeiro, faz bem feito, e depois você vai fazendo os demais. Consequentemente, você acaba ganhando relevância, as pessoas vão começar a acessar teu site, e obviamente que
que ele acaba tendo outros empreendimentos, vamos dizer assim, da área imobiliária, Sim. ele acaba ganhando relevância. Mas se alguém falar para você, eu vou fazer o teu site todo, isso de uma vez só, isso é impossível. E é um Então trabalho pronto. constante. É tipo muito fato e constante. Para fake, você né? Exatamente. Se você Isso para é se manter, fake. é muito difícil. É fake, Tá. totalmente. Então deixa Tá? eu te fazer, E antes são de você 10 entrar no anos. detalhe, Aham. experiência que diz, né? Exatamente. Tá? Tá. Então, assim, pode falar, por favor. Não, mas antes de você me falar exatamente para a gente desmistificar isso, eu quero contribuir com o seguinte: eu tive uma palestra certa vez e era um camarada do Google lá, era um top, né? Eu não me lembro o nome agora e tal. Sim. E ele chegou na palestra lotada de gente, tinha gente sentada no chão, eu era uma delas, inclusive, ali no chão. E aí todo mundo, ele já chegou abrindo a palestra dizendo o seguinte: eu já sei o que vocês vão me perguntar. Como é que eu faço para aparecer na Aqui para a primeira primeira página do página do Google? Google. Todo mundo, né? E eu também, né? Aham. Cabeça de Sim, mola, sim, né? E ele falou: bom, então eu vou decepcioná-los, porque de fato exatamente. nem eu sei, né? Eu falei: meu Deus do céu, se o cara do Google tá aqui falando que ele não sabe, vamos embora dessa palestra, né? Mas depois ele explicou de fato que são vários fatores, né? E muitos, centenas de fatores. Então, por isso que é fake isso que você está falando, porque existem Exatamente. fatores que são do Google, que talvez a gente não tenha interferência nisso, né? E alguns que a gente tem, Existem as boas práticas, né? Então, tudo certo? certinho. Existem as más práticas, chamadas de black hats, né? Existe isso também, tá? Boa. Como conseguir, mas se você for identificado essa prática, que você está fazendo, obviamente que o Google pode te penalizar. A gente tem casos aí de 4, 5 anos atrás, de uma grande operadora de passagens aéreas que perdeu Foi todo o penalizado. histórico do Google, né, por causa de um problema de black hat, né? Isso é um Então, o problema melhor sério. é fazer certinho para não ter problema. Mandar um abraço aqui, Daniel, presidente da Redbi. A Redbi é uma das maiores redes imobiliárias aqui de Curitiba. Daniel, presidente, está aqui, ó, para aprender de Google. Nossa, que Adorei. ótimo. Que legal, né? Show de bola. O Juarez Matheus é lá da Baggio, né, que está aqui conosco também. A dona Vanilda, a Luísa é funcionária nossa. A Luísa, ela foi tua aluna. Talvez você não vai lembrar aqui, mas a Luísa falou: meu Eu sei quem é, professor. eu sei sim. Uhum. Ai, Beijo, ai, ai, Luísa. Luísa. Ai, 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 Luísa. E aqui também o Paulo Roberto, do Avalion. Paulo Roberto é da plataforma Avalion e também Paulo, também da um Imobiliária abraço, né? Tantos. Legal, Show de grandes bola. amigos. Rede Vistorias lá de Pelotas está aqui conosco. Olha que legal, pessoal. Show de bola. Indo embora, mas vamos lá. Tamo junto. Vamos começar do começo, então. Você falou de boas práticas e más práticas, tá? Então, depois eu quero que você, se a gente puder, rapidamente falar quais são as principais boas práticas, que o pessoal já vai pegando papel, caneta, papel, para anotar, né? Que é importante. Eu copiei isso do Paulo, ele que ensina isso nas lives. Papel e Isso. caneta para anotar as coisas. Aqui o meu tá, olha lá. Viu só, ele fez a lição. Mas a primeira coisa que eu quero te perguntar é: como é que faz para aparecer na primeira página? Bom, então vamos lá. Eu insisto na pergunta. Tranquilo. Isso não tá relacionado primeiro, né? Obviamente que existe também outro mito, né? Se você pagar, você aparece. Aparece, tá? Tende a aparecer, mas isso não é o principal fator. Como você falou, existem vários fatores combinados. Existe algo chamado índice de qualidade, tá? Então, o que é importante nesse índice de qualidade? São 3 fatores, tá? Primeiro, a qualidade do seu anúncio, tá? Então, assim, é um anúncio que tem as palavras-chave, então ele tem uma série de detalhes. Depois, se as palavras-chave, por exemplo, a gente está falando de rede de pesquisa, tá? Porque é o mais comum, por exemplo, vou pesquisar algo aí, vou pegar Curitiba como exemplo, imóvel, o apartamento na planta no Pinheirinho, tá? Então, se esse anúncio, né, contém essas palavras-chave e elas estão relacionadas com as palavras-chave que você comprou do Google. Então, existe essa relevância da qualidade do anúncio, das palavras-chave que vão acionar esse anúncio e principalmente, tá? É por onde eu começo, eu nunca começo uma campanha por esses critérios, eu vou avaliar o site do cliente primeiro. Tá? Eu estou anotando aqui. É experiência, o terceiro item importante é a experiência para onde ele foi levado, tá? Que é a página onde ele vai aterrissar. É exatamente isso. Tá? Então a gente começa vendo o site. Eu começo, e os alunos que eu formei, se tiver algum aluno aí, se eu estiver mentindo, O pessoal está falando aqui. Não tem problema. Exatamente. Por quê, gente?
são as três coisas que ele vai avaliar. Então, por que eu falei que necessariamente não é o dinheiro? Tá? Então, vamos imaginar que a gente tenha 3 anunciantes, A, B e C. O A investe R$2, tá? E a nota dele foi 5. Tá? Vou fazer uma conta simples. 2 vezes 5, Tá. 10. Tá? O segundo tirou uma nota 8. Ele investe R$1,50. A nota dele foi 12. Tá? Então, isso é uma conta. Não estou falando que é essa exatamente a conta, mas só para a gente poder entender. E o terceiro, vamos imaginar que o cara tirou uma nota 9 e investe R$1,30. A maior nota de índice de qualidade, juntando, foi do anunciante C, que investiu menos. Só que o que ele se preocupou? Em melhorar a qualidade do site dele, melhorar a qualidade da experiência do site dele. É um dos critérios. Obviamente que é uma combinação da qualidade do anúncio, qualidade das palavras-chave e a experiência na página de destino. Então, a Tatiana pode confirmar, ela trabalha com sites também, né, Tati? Sim. Eu tenho clientes que 70% do acesso já é feito via mobile. Aí o que acontece? Você manda uma pessoa lá... Hoje eu fiz um teste de manhã para um potencial cliente, demorou 22 segundos para abrir no mobile. Só aí você já perdeu o dinheiro. Porque o cara vai clicar no seu anúncio... Ninguém espera 22 segundos. Ninguém espera abrir um site em 22 segundos. Você sabe que eu vi que numa pesquisa que a gente é a geração, e cada vez mais, né, ansiosa, né? A nossa ansiedade é enorme e agora mais ainda. Estamos aqui com o presidente do Cresce também presente aqui, ó, o senhor Luiz Castagnaro. Um abraço, obrigada. Márcia, também esposo Daniel, obrigada. Mas assim, ó, as pessoas, elas esperam 18 segundos. A ansiedade a expectativa de resposta para qualquer interação numa rede social seria de 18 segundos. Parece que caiu já. Mas então, a partir do 19, ela começa a te xingar já. Porra, demorou, não respondeu, não sei o quê. Então, assim, aí se você está me falando que um site ou, enfim, um aplicativo demora 22 segundos para abrir, já passou de xingar, né, professor? Já passou o tempo aí, já está xingando faz tempo. Não, tem 4 segundos assim, xingando já. E assim, o Google tem uma outra mito, né, que eu sempre falo do Google, que eles falam assim, que você só paga quando clica, né, no teu anúncio. É uma meia verdade, tá? Porque se teu anúncio aparece muitas vezes ele não é clicado, é um indício que ele não é bom. Então, por isso, lembra da qualidade do anúncio lá? Então, se ele não chamar atenção, se ele não for persuasivo e ninguém clicar, ele vai gerando muita impressão, ou seja, ele aparece muitas vezes e como ninguém clica, ele custa mais caro também, tá? Então, assim, realmente você paga quando alguém clica. Mas se acontece isso, de seu anúncio aparecer e ninguém clicar, então provavelmente você vai pagar um pouco mais caro por esse porque clique, você não tem um conteúdo, mantém a qualidade. O Google vai entender que você não é relevante porque ninguém está te clicando. Né? E aí começa uma volta. Ele tem interesse de oferecer uma solução para você que está pesquisando, tá? Para você, né, ao contrário, que ele te ofereça um resultado legal para você que está anunciando com eles e uma experiência bacana para quem está acessando o teu site, né, para verificar um produto ou serviço que você está oferecendo. Tá? Legal. O pessoal está perguntando algumas coisas aqui, deixa eu já aproveitar para não passar aqui, ó. Paulo está perguntando o seguinte, pede para o professor Lara falar sobre o site que dá o percentual de resposta do site. O que é isso, professor? Assim, pode ser que tenha eu não sei exatamente qual ferramenta, que a gente tem várias no mercado, até eu separei uma aqui para falar, né? Eu tenho o Pense como Google, né? Que é o Think with Google, tá? Google Test My Site, é só você entrar aí no Google e pesquisar. Sim. Ele vai dar esse tempo de resposta do site, tá? Como é uma ferramenta oficial do Google, e gratuita, eu prefiro indicá-la, porque qualquer um pode acessar depois, se você quiser compartilhar, tá? É só pesquisar aí, Google Teste Meu Site. Ele vai aparecer lá em inglês, né? Think with Google. E aí você clica, você digita a página. O legal é que você pode até digitar do teu concorrente para saber o que está acontecendo, né? Olha então, assim, só! Ó a pesquisa boa aí, ó. Bem legal, né? Então, por quê? Porque, assim, de repente, às vezes, você fala, pô, mas por que eu não consigo, mesmo colocando um pouquinho mais de dinheiro, eu não consigo passar o cara na primeira posição? Tem alguma coisa para melhorar. Ou no site, na qualidade do anúncio, ou talvez nas palavras-chave. A página de destino é muito relevante, gente. Então, um exemplo, novamente falando aí, exemplo de Curitiba, poderia ser São Paulo, poderia ser outro local. Mas imagine se eu faço um anúncio com o título, né? Que a gente colocou, compre seu apartamento na planta no Água Verde.
Tá, ok? E certo. aí a pessoa clica, ele vai para uma página genérica, que tem Água Verde, tem Batel. Então, assim, isso não é relevante. E pior, para a pessoa que está acessando, eu falo, pô, o cara me anunciou, eu cliquei, eu vou ter que procurar o imóvel aqui agora. Pô, já Então, achei que ia cair direto no negócio. exatamente. A experiência dele não foi legal. Provavelmente, como você falou dessa questão de bater ali, ele vai bater no site e vai sair. Gastou dinheiro. E eu já andei pesquisando, né? Já fiz outros trabalhos, e o valor do clique, ele é meio altinho nessa área também, né? Então, você É. vai acabar perdendo R$ 1,50, R$ 2 por clique. Isso não é nada legal, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, né? A gente está falando por clique, aí você Por imagina que a gente está falando clique. de milhares de cliques que podem ter num Exatamente. dia. Isso é Milhares de muito cliques. dinheiro. A gente sempre fala que o professor Ademir Lara, inclusive, ele é parceiro nosso na agência Basitec, a gente trabalha, né, em parceria. Legal. E é bacana colocar isso, porque qual que é o papel da agência de marketing? Quando alguém chega te colocando, olha, vou colocar, como você falou no começo, vou te levar para a primeira página em X tempo, faça um ponto de interrogação. Porque, na É, verdade, o nosso trabalho é fazer com que você tenha o melhor resultado gastando menos dinheiro. Essa posso, é a ideia. Pois posso. claro. Então, gente, eu até uns 4 anos atrás, eu vou falar, né, compartilhar minha experiência com vocês também. O Sim. que que eu fazia muito, né? Eu não tinha a preocupação, tá? E eu acho que mudou muito isso, profissional de marketing. Eu não posso falar assim, ó, estou fazendo uma campanha para você, eu te entreguei 1.000 cliques. É como se eu estivesse falando para você, ó, entreguei o cliente na porta da sua loja, o problema é seu agora, venda para ele. E não, eu posso estar entregando o cliente desqualificado. O cara quer comprar um imóvel no Pinheirinho e você está levando um cara que quer comprar um imóvel no Campo Comprido. Tá? Então é Sim, totalmente diferente. Então a gente tem que participar do resultado, sim, também. Né? Entender se está funcionando, e é isso, vai nessa linha que você está falando. Então não basta exatamente. simplesmente eu falar assim, ó, tá aqui. Então eu tenho que trabalhar com a parte de conversão mesmo. O que seria a conversão? Pô, receber contatos, preenchimento de formulário. Tá funcionando isso, tá acontecendo, é esse público, tá? Tomar alguns cuidados, gente, é muito, muito comum acontecer isso também, por experiência que eu já vi, tá? Outro dia eu dei uma consultoria, não vou falar o nome porque é da área de vocês. Claro. O que acontece? Se você faz uma campanha que uma outra não é de pesquisa, é da rede de display, não sei se vocês não acompanharem e deixarem o Google entregar isso em qualquer site parceiro dele, ele pode entregar em sites de conteúdo duvidoso, sites de jogos de crianças. E o que esses caras fazem nesses sites? Eles falam assim, clique no anúncio para você ganhar vida. Então, aí o que pode acontecer, por exemplo, deixar um telefone de uma pessoa, qualquer. Aí o cara retorna lá e fala, olha, eu vi que você teve interesse, e não tinha, tá? Não existia interesse. É a tal da coisa que é a má prática, né? Deixa no Então, piloto automático, ele não confere todos os dias. Na verdade, não é todos os dias, são várias vezes no dia que você deve conferir. Não uma única vez. é isso que a gente fala. A gente fala quando administra uma conta de Google de cliente, a ideia é essa. Você fala assim, puxa, mas é só colocar lá. Então, não é só colocar. Eu acho que só colocar é tranquilo. O que é essa atenção que você tem que estar administrando o tempo todo. Você tem que estar com o painel aberto o tempo inteiro, né? Ficar vendo o que está acontecendo, entender quanto está gastando. De repente dá um pico de gasto, pô, deixa eu ir lá olhar o que está Ia dar acontecendo. exatamente esse exemplo. Exatamente esse exemplo. Eu tive um caso, não é da área imobiliária, acho que foi 2013 ou 2014. Essa empresa é uma empresa pequena, vamos dizer assim, do Paraná, de software, e uma dessas grandes do mercado, né, fez uma prática ali de 3 dias, foi realmente para tentar tirar ele da jogada. O valor médio do clique era R$ 2,50, eles chegaram a R$ 15 o clique. Então, assim, se você não está acompanhando, né, e deixar lá aberto para o Google falar, o cara está pagando 15, você vai ter que pagar uns 14 e pouco. Né? Imagine O o que Google vai adorar. acontece. Ele vai adorar. Né? Ele vai adorar. Então, assim, como Legal. você está falando, tem que olhar todo dia e várias vezes ao dia mesmo. Tem contas assim, que o ideal realmente é que até uma pessoa tome conta só, porque é tão complicado. Todas merecem atenção, óbvio. Tá? Sim. Mas assim, ela tem muito detalhes, tem muita concorrência. Imagine lojas tipo que concorrem com Netshoes, essas grandes marcas, como que você concorreria, né? Então tem que estar olhando. Então, assim, depois a gente vai falar um pouquinho sobre palavras-chave, Sim. né?
Então, Mas se bem vamos que eu vou lá. dizer uma coisa pra você, né? Eu vou até tirar aqui porque eu tenho que olhar Ó, a gente já tá quase na metade, você acredita? Então vamos acelerar aqui. Vamos Acredito. pensar o Vamos lá, seguinte, vamos lá. professor. Olha só. Vamos pensar que agora o nosso público eu quero falar para corretores de Ok, imóveis imobiliários. Vamos perfeito. imaginar eu sei que tem muita gente super qualificada aqui na nossa live, que já, inclusive, fazem campanhas sensacionais, eu sei que eu Sim, estou vendo aqui. Mas vamos imaginar um profissional autônomo que vai falar, mas eu não faço ideia de como é que faz isso, eu não posso pagar uma agência e eu preciso trabalhar com o Google, ok. tá? Então, assim, qual que é a premissa básica para a gente entender o conceito? A experiência, o site, o anúncio, eu trabalho mais com conteúdo, porque eu sou de uma época, lá no começo, que a gente fazia um monte de texto, colocava um monte de palavra aleatória no meio do texto, Uhum. geração DeLorean Y ali, e porque o Google aceitava, e loguinho o Google percebeu que aquilo Sim. né, Uhum. que a gente estava tentando burlar o cara. Embromation. Embromation, não funciona mais. Então, Não. assim, agora, qual é a dica? Eu perguntei no começo, como é que eu faço para aparecer na primeira página do Google? Se a gente Uhum. colocar lá imóvel em Curitiba, é óbvio que isso deve ser não, é caríssimo. É caro. E aí a Uhum. pergunta é, talvez eu quero aparecer se a pessoa clicar imóvel Curitiba? Então, talvez, como é que isso deve começar, professor? Como é que a pessoa que é um pouco leiga começa? Tá, então vamos lá. Hoje o Google tem, né, um trabalho que ele, provavelmente alguns de vocês já receberam ligações. Quem está começando, vamos dizer assim, ou mesmo quem já faz, eles têm um programa que eles ligam, né, oferecendo suporte, tá? No primeiro momento, esse suporte é interessante, mas pode acontecer do tipo, o Google vai falar, compra essas 50 palavras-chave. E nem sempre é o que você tem que fazer. Você não vai fazer exatamente o que eles estão mandando. Por quê? Se você compra palavras-chave muito genéricas, você vai acabar concorrendo com os grandes que, obviamente, têm mais valor para investir. Então, o que Dica a 1. gente Então, palavras sugere, né? genéricas, não. Isso. Eu não gosto de trabalhar. Então, assim, ao invés de comprar imóvel em Curitiba, talvez existe uma parte de palavras-chave que vamos dizer assim, eu quero só aparecer quando alguém digitar. Então vamos imaginar que eu estou trabalhando no imóvel, especificamente num determinado bairro. Imóvel Perfeito, na planta, no Cabral. Tá? perfeito. Então tem como você segmentar para falar assim, olha, eu só quero que meu anúncio apareça e eu concorra no leilão se alguém digitar exatamente dessa forma. O que que faz? Você só vai aparecer na boa, quando você tem capacidade de concorrer com esses grandes. Então essa é uma dica super bacana, não comprar palavras genéricas, porque você vai concorrer com os caras que têm mais dinheiro. Então, só aparecer, pode falar. Não, Só é tranquilo. aparecer Então, realmente. Aham, para aquilo que te interessa. Então, vamos lá. Eu não adianta, exato. eu não quero aparecer na primeira página para imóveis em Curitiba, mas eu quero aparecer na primeira página se a pessoa colocar imóvel na planta no Cabral. Exatamente. Tem como você fazer isso, tá? Tem como você fazer isso e aparecer exatamente quando as pessoas digitarem dessa forma. Ou existem outras variações que são possíveis também, que é uma parte mais técnica, né? Mas é Sim, possível. Então, a primeira dica, assim, ao invés de você comprar 50 palavras, você tem como você fazer uma configuração ali para que o seu anúncio só apareça e seja relevante. Seria algo assim, gente. Imagina que você fez lá essa segmentação e mandou o cara para a página principal do teu site que tem outros, tá? Então, assim, outros empreendimentos. Então, que essa é uma tem outra dica. empreendimento no Ecoville, tipo, não interessa para Exatamente, ele. exatamente. O cara vai bater e vai sair. Então, assim, eu particularmente também. Então, tem essa questão das palavras-chave, a questão da composição do anúncio é bacana, mas assim, eu nunca, tá? Assim, é muito difícil, eu já aprendi com os erros, Geralmente, não mandar para a página inicial do site. Se você tiver que investir em criar um site, não crie um site, de repente pode ser com todos os empreendimentos, mas ele dá muito mais resultado quando você tem uma página específica daquele empreendimento. Tá? perfeito. A possibilidade de conversão é muito maior. Você não cria distrações para ele. Ele caiu ali e ali ele vai se relacionar com você. Vai continuar lendo sobre empreendimento, botãozinho do WhatsApp, telefone, puf, na hora o cara... Então, assim, quando você manda para uma página muito genérica, você cria uma distração. Opa, eu acho que eu posso comprar um empreendimento num bairro mais simples que não o Cabral. Porque ele viu, ele criou uma distração. Você pode ver Perfeito. que... Então, a página de aterrissagem é super importante, né? Que vocês
define onde a pessoa vai aterrissar. Quanto menos distração vocês tiverem Melhor. para ela, melhor. Então, beleza. Atenção na compra das palavras-chave. Então, foque naquilo que você vende. Corretor imobiliário. Se você vende Minha Casa, Minha Vida, então você vai lá para público Perfeito. Minha Casa, Minha Vida. Imagina sempre como você buscaria. Como você Exatamente. buscaria alguma coisa é daquela maneira que a pessoa vai te buscar. A segunda dica, então, aonde ele vai aterrissar. Exatamente. A gente usa muito no setor imobiliário plataformas de, por exemplo, Gaia, Casasoft Sim. e tal. Então, Sim. nesse caso, seria direcionar ele para a ficha do imóvel. Concordo. Se você trabalha com imóveis, né, nesse formato de ficha, eu direcionaria para essa página. Não eu, tá? Não é uma opinião minha. É não, que, a gente. ela acaba sendo mais relevante porque ele vai encontrar. Você coloca lá no título do teu anúncio, imóvel na planta no Cabral, ok? Ou Sim. Minha Casa, Minha Vida no Pinheirinho, tá? Sim. Nada a ver contra bairros, tá, gente? Nada disso. Não, Então, a gente está só fazendo para exemplo. exemplificar. Minha Casa, Minha Vida, Pinheirinho. Então, o que acontece? Quando ele cai nessa página, o Google vai verificar a quantidade de páginas, quantidade de palavras-chave. Opa, fala, nossa, o anúncio está certo, a palavra-chave está certa, e ele caiu numa página que realmente é super relevante para esse anúncio. Então, por isso que, nesse caso, a ficha do imóvel seria indicado. o adequado. Tá? Legal. Então, deixa eu mandar uns abracinhos aqui. Opa. Pode falar. E a parte do orçamento também, né? Eu acho que é importante, tá? Então, não adianta a gente falar assim, olha, eu também, particularmente, você deve fazer a mesma coisa, né? Porque a gente trabalha junto aí. Não falar assim, olha, eu preciso de 10 mil reais para fazer uma campanha. Não há garantia, você não tem garantia que com 500 ou com 1.000, principalmente agora, eu vi a live da segunda-feira do Canto, né? Sim. E ele começou com uma dica super bacana, e eu faço muito isso com os meus clientes, tá? Ou seja, eu faço até um cliente oculto, eu vou, visito o local, tá? Vejo como que tá. Ele falou isso, que ele pegava, acho que a moto, né? Que ele falou. Foi. E andava, e eu faço muito isso, eu gosto de pedalar. Então, às vezes eu passo num bairro, vejo o que está acontecendo, às vezes paro para conversar com uma pessoa, tá? Para saber exatamente se aquilo que eu estou oferecendo é adequado para aquele público que está lá. Então, não adianta ficar desse lado ou dentro da agência só fazendo, imaginando que só por causa da sua experiência você vai acertar sempre. E não acerta. Tem que fazer testes. Infelizmente não. É bem que a gente gostaria. A gente trabalha bastante para isso, mas nunca dá, nem sempre dá certo, né, Ademir? Nem sempre dá certo. Essa questão do orçamento, então, assim, o mínimo que você pode começar, que eu sugiro, são 10 reais por dia, tá? Isso é uma outra conta bacana que você tem que fazer, assim. Vamos imaginar que você queira ter 10 cliques por dia, não quer dizer contatos, quer dizer que as pessoas clicaram, pode acontecer tudo isso que a gente falou agora, a pessoa não se interessou, não gostou. Página. De 10, vamos imaginar de 10, 2 pessoas entrarem em contato. Tá? Então, quer dizer, você tem que ter 10 cliques para gerar dois contatos. Ligações, enfim. 2 ligações, enfim. Vamos imaginar que o clique custe R$2, em média. Não quer dizer que você vai pagar isso, pode ser que você pague mais, menos, por causa de todas essas combinações que a gente falou. A tendência mas uma conta geral é isso. Essa lição de casa, pode ser que você pague menos, R$1,50, R$1,40, R$1,30, enfim. Então, é essa conta que você tem que fazer. Se você quer 10 cliques, tá? A R$1,40 para ter 2 retornos, então quer dizer que você vai ter que gastar aí, né, R$14 por dia. Então, você tem que fazer essa continha, tá? Porque não existe uma garantia, como a gente falou, tipo, eu vou investir R$100 por dia, eu sempre vou estar em primeiro. Não existe essa garantia. Por quê? Pode estar muito próximo, o teu concorrente investe na qualidade do site dele, melhora a qualidade do anúncio, segmenta melhor as palavras-chave, tá? Vai pagar menos do que você e vai aparecer na frente. Vai aparecer em primeiro. Depois que você começar a rodar a campanha, inclusive você tem esses dados. Você vai começar a ver, olha, essa palavra... Você para lá o mouse, ancora o mouse em cima da palavra-chave e fala, olha, essa palavra-chave ela está tendo uma nota 9 de 10. Então, se aparecer uma palavra-chave 1 de 10, o que você vai ficar fazendo com essa palavra-chave? Né? Então, você pode excluir a palavra. Tem outros termos, falando em piloto automático, que é muito comum. O Google, por padrão, o que ele faz? Você escolhe algumas palavras-chave e ele vai lá e coloca termos semelhantes também. Sim. Ele acaba acionando alguns termos. Então, um exemplo, não vou falar marca, mas se você coloca vendo refrigerante, obviamente que se alguém digitar procurando uma outra marca, ele vai aparecer teu anúncio.
Então, você também tem que olhar esses termos semelhantes. Pode ser que ele esteja buscando alguns termos, gastando seu dinheiro com palavras-chave que não te interessam. Justamente. E negativar um exemplo. Para a área imobiliária, outra dica que eu tenho certeza que vai acontecer por experiência própria. Emprego na área imobiliária. Pode ser que o cara digite e acione teu anúncio, ele clique no seu anúncio e, na verdade, ele está procurando emprego. Lá se foi meu clique. Perdeu dinheiro. Já foi seu clique. Então, tem como negativar a palavra emprego para ela não acionar em momento algum o teu anúncio. O teu anúncio. Exatamente. Boa, então, boa. Ou, por exemplo, eu vendo imóveis de alto padrão. Vendo imóveis de alto padrão, eu posso negativar também algumas situações, porque acontece muito de imóvel bonito, a pessoa entrar só para ver foto bonita e tal, aquela coisa do som, e acaba que não é um cliente potencial qualificado para aquilo, né? Foi o que a gente acabou de falar. Eu posso, de repente, falando assim, olha, Tatiana, eu entreguei 1000 cliques para você. Eles falam, pô, mas ninguém comprou, ninguém entrou em contato. Como assim? Por quê? Porque eu estou provavelmente atraindo a qualidade de um público que não é o teu público. Tá? Então, isso é muito comum. Tá? Bom, vamos fazer um recapitulation aqui rapidinho, então. Vamos qualidade do anúncio, pensar nas palavras-chave com carinho, se for comprar palavras que realmente façam sentido para o seu negócio, para aquilo que você vende, para o imóvel que você vende, direcionar exatamente aonde. Você imagina assim, que o cara vai clicar naquele anúncio, aterrissar, quer dizer, aonde vai abrir, qual página do teu site, se é na página do imóvel. O indicado é que não apareça na página, na home do seu site, que apareça de fato lá onde você quer que apareça. Cuidado com, então, seria uma média de R$10 para começar a brincadeira e ficar sempre de olho. Seria, pensando em orçamento, uma conta de padeiro, mais ou menos isso. Isso né? Seria. Existe a possibilidade, como você falou da possibilidade da galera da área imobiliária, até provavelmente algum deles vai falar, olha, eu quero tentar fazer. Existe a certificação do Google, existe o site do Google que você pode entrar para usar. Ao contrário que as pessoas pensam, a prova é gratuita. Tá? Não paga a certificação. Agora, só tem que tomar cuidado, gente, que assim, tem muito profissional que tem as certificações, tá? Tem as certificações, e nunca fez uma campanha na prática. Nunca fez uma campanha na prática. É possível você se certificar no Google, tá? Sem ter feito nenhuma campanha, só ter estudado. Fato, né? Você sabe, deixa eu fazer uma pergunta para você, aproveitando então aqui, tá? Então assim, pensando em pagamento, né? A gente está falando de Google pago. No orgânico, como é que eu faço para aparecer mais no orgânico? Então, de maneira mais simplificada. O orgânico é um pouquinho mais complicado, existem algumas estratégias, mas a primeira dica, assim, eu ouvi também, como você, numa palestra do Google, tá? Um dos caras que cuidam de conteúdo do Google, que se você tivesse que fazer um site hoje, você deveria fazer em WordPress, tá? Que é uma tecnologia que é super amigável para o Google e principalmente, não estou fazendo propaganda de nada, eu estou falando por experiência própria, tá? Eu posso até compartilhar depois algumas questões. Por que eu estou falando isso? WordPress, ele é super amigável, né? Então, um exemplo, vamos imaginar que eu crie lá um site rapidamente em um WordPress, é possível fazer isso, tá? Não requer teóricamente. Se tiver dificuldade, pode ligar pra gente que a gente faz, tô brincando. Então vamos imaginar que você faça um post, tá? Lá no teu site, e crie um post no seu blog sobre alguma coisa que está acontecendo no momento. Então, voltando na dica do canto, o que ele falou? Para onde a cidade vai crescer? Para onde vão os imóveis? Então, uma dica, por exemplo, num post do blog seria sobre a cidade de Curitiba tende a crescer na região do Pinheirinho. Tá? E aí você pode estruturar esse texto, né? Não com Lore Y, tá? Mas com palavras-chave. Não cai mais, ele não aceita mais. Com palavras-chave que podem fazer com que o Google comece a indexar. Você pode fazer algum trabalho tipo de site links, desculpa, de link building, né? Que é a estratégia, vou compartilhar na minha rede social, vou mandar pelo WhatsApp, as pessoas começam a clicar, as pessoas começam a acessar aquele link e ele vai ganhando relevância. Então, para você até, uma dica bem bacana, para a parte não paga, orgânica, quando você começa a digitar alguma coisa, o Google já sugere para você. Preste atenção naquilo que ele está sugerindo ali. Então, se você, você começou a digitar imóvel na planta, ele sugeriu
Pinheirinho, pode ter certeza que é isso que as pessoas estão buscando com maior frequência. O Google já Quer está dizer que te o dando Google vai uma sugerir dica. aquilo que as pessoas estão mais buscando. São tendências de buscas, né, que existem. Então, e quando você termina a busca, dá uma olhadinha na parte de baixo lá do resultado orgânico, que ele vai falar, ó, as pessoas estão procurando por isso também. Também Então, isso. E uma outra dica, por isso que você tem que prestar atenção nessas palavras, porque às vezes a gente acha, né, faz um anúncio, achismo mesmo, achando que as pessoas vão procurar do jeito que a gente acha que elas vão procurar. E, na verdade, existem diferenças. Não. Pode ser que elas procurem de outra forma. Né? Ao invés de imóvel na planta, pode ser que ela procure imóvel em construção, tá? Apartamento em construção. Então, você não pode abrir mão dessas palavras também, que parecem ser... falar, não usuais para nós, mas para uma outra. Mas tem que prestar atenção nessa questão. Tá? Então, legal, boa. O WordPress, por exemplo, é uma tecnologia, ou seja, sites que são amigáveis para o Google. Né? Então, a gente tem aí... PHP em geral. PHP, exatamente. Tá? Para não entrar muito na parte técnica, mas PHP em geral. É isso. Tá? Aí, deixa eu fazer uma pergunta. As pessoas fazem uma pergunta para a gente quando a gente constrói site muitas vezes. Puxa vida, mas eu não quero pôr blog no site. Ninguém vai ler e tal... E aí eu falo, gente, o blog às vezes não é nem por isso, tá? Não é nem porque a pessoa vai ler o blog ou não. É porque o blog é um canal onde você consegue colocar muito conteúdo. Então aí eu quero te perguntar, professor, o conteúdo realmente, falando sobre as tendências de construção, sobre o que tem para, sei lá, a vida gastronômica de Santa Felicidade, se eu tenho imóveis em Santa Felicidade, e eu coloco no meu blog, ajudam a fazer com que eu seja relevante para o Google? Não combinamos nada, tá? Então, não, assim, não combinamos. Não, a pergunta é super pertinente, por quê, gente? Vocês vão perceber ainda, mais do que nunca, que conteúdo vai ser super importante para esse novo cenário, tá? Já era, porque as pessoas, elas buscam conveniência, elas buscam resolver problemas que elas têm. Quando vocês têm um problema, sim, a gente não vai no YouTube, a gente não vai no Google pesquisar. Então, que tipo de conteúdo? Não é o conteúdo pago para eles que é o mais relevante. O conteúdo que eles encontram e resolve o problema deles, a partir daquele momento que ele acessou, gostou do teu conteúdo, você vai passar a ser o curador de conteúdo dele. Fala assim, pô, mas tem tanto conteúdo para eu acreditar. Em quem que eu acredito? Opa, deixa eu olhar primeiro aquele site, daquela imobiliária, daquele corretor. Ele é muito mais estratégico. Outra coisa importante também... quando a gente fala em conveniência, vamos dizer assim, né? Que as pessoas hoje, isso é muito legal, tá? Então, um exemplo até para a área imobiliária. Hoje eu estou fazendo uma live na sala de casa. Então, certo. O meu imóvel, eu também. Ele não foi preparado para ter home office, tá? A internet, mesmo no meu escritório, onde eu fiz escritório, não pega. Então, assim, já existe, eu já ouvi essa semana, acho que a semana passada, algumas pessoas já publicando conteúdo sobre isso. Como os novos apartamentos deveriam pensar, sim, na questão do home office, da conectividade. Sim. Então, isso é uma possibilidade de conteúdo. Bem sem bacana. Dúvida. Então, assim, o blog, por si só, se a pessoa vai... Claro, é legal que você vai levar a pessoa para o teu site para ela começar a acessar seu blog, mas também o blog, por si só, tecnicamente, para o Google, também entende, opa, esse site é um gerador de bons conteúdos, é relevante. Ele tem que parecer publicidade, ele não pode estar descaradamente lá repetindo um monte isso. de palavras. Tá? Tem que fazer sentido o que você está escrevendo. Tá? Porque então, tem uma assim, coisa, a gente gosta de comprar, exatamente, mas a gente não gosta de que vendam pra gente, né? É publicidade, né? Exatamente. Boa. Professor, então... e as estrelinhas do Google? Aí que vem a questão. Porque eu sei assim, a gente pode fazer uma estratégia de que a gente tem que pagar um pouco pro Google, porque ele também precisa sobreviver, né? Ele não vai fazer tudo gratuitamente, beleza. A gente precisa pensar em entregar um conteúdo de qualidade ali, conteúdo, beleza. Mas aí, quando o meu produto não é de qualidade, e aí, o que acontece? A pessoa teve uma boa experiência no Google, me achou fácil, meu anúncio está tudo perfeito, meu site maravilhoso, mas aí o produto não é bom, aí ele volta para o Google e vai lá e me negativa. Sem Como dúvida. É que o Google entende isso? Então, gente, assim como a gente falou no início, o Google não revela algumas questões, tá? Mas pode ter certeza que essa questão de experiência, de negativação, ele vai influenciar sim. Ah, ele vai influenciar sim. É como se ele te desse uma notinha, né? Ele vai diminuindo nota. Isso acontece tanto no Google quanto no Facebook, nos anúncios do Facebook também, mas no Google também vai acontecer isso. Inclusive, não entrou ainda aqui, mas nos Estados Unidos já testou-se há alguns anos atrás, né?
essa experiência de aparecer, inclusive, né, ali se o cara negativou, não negativou, enfim, ela influencia sim, ele vai te dando uns pontinhos negativos e isso influencia no índice de qualidade. Como eu falei, são 3, mas são centenas, como você falou. Né? Tem outros critérios. Talvez ele não seja determinante para você cair da primeira posição para a 10ª. Não seria isso. Sim. Mas óbvio que se você começa a levar né, ali de negativação por algum motivo, existe a denúncia de anúncio também, pode acontecer. Tá? Vou dar um exemplo simples aí. Eu tive um cliente aqui de palavras, o nome do negócio dele, são 3 palavras genéricas, que não tem como você falar, Google, eu não posso deixar que as pessoas usem o meu nome no anúncio, que é uma outra situação. Tá? Então, até o Paulo está aí. Então, um exemplo. Se o Paulo não pedir junto ao Google, através de um processo aí, jurídico, né, para negativar, falar assim, não use a palavra tantos no anúncio, o concorrente dele pode ir lá digitar. Quando alguém digita imóvel... Pergunta 2, era isso. Tem gente que faz isso e pede para a gente fazer, enfim, aí não vamos entrar no caso. Mas, por exemplo, tem gente que compra a palavra com o nome do concorrente. Assim, não é uma boa prática. Veja bem, são 2 situações diferentes, tá? Então, um exemplo. Se for uma palavra muito genérica, pode ser que a pessoa ela entrou como termo semelhante, o próprio Google ativou essa palavra e você não sabe. Por isso que tem que olhar ali. Tá? Então, nesse cliente da palavra genérica, a gente recebeu uma ligação do concorrente e falou, pô, vocês estão usando a minha palavra-chave? Eu falei, não sou eu que estou usando, o Google que acionou. O que eu vou fazer agora, por consideração, eu entro lá e negativo essa palavra-chave. Eu não quero aparecer. Aí vai das boas práticas, foi o que a gente falou. Perfeito. Mas relacionamento. É o caso da toxina botulínica. Tá? Você tem o nome, né, patenteado, que não pode ser usado. Tanto que se você for aí digitar o nome patenteado, ele aparece anúncio da toxina, e não desse nome patenteado. Por quê? Eles entraram com uma ação junto ao Google para não poder usar essa palavra-chave. Existe essa possibilidade. Perfeito. Professor, então vamos lá. Ai, gente, está acabando o tempo, que tristeza. Minutos, né? Ai, que dó, fico muito triste. Mas vamos lá, então. Tem muita coisa. Tem muita coisa, mas vamos lá. Então, o corretor hoje, quais são dicas de agora? Então, produzir conteúdo, certo? Como é que ele pode produzir conteúdo? Ele pode fazer lives, como a gente está fazendo, né? Ele pode fazer... O que mais que ele pode fazer de conteúdo? Ele pode ter o seu blog. Uma dica bacana, tá? 2 dicas bacanas. A questão do blog dele, pessoal, tá? Então, assim, se a gente pensar em corretor de imóveis, ele tem que trabalhar a marca pessoal dele, né? Corretor então, ou imobiliário, enfim. Corretor, imobiliário, enfim. Vamos dar o exemplo do corretor, por exemplo. Perfeito. Tá? Então, um trabalho que eu fiz que funciona bem no Google, né? Isso é uma busca orgânica. Eu consegui, depois de algum tempo, é uma dica que eu dou no meu, tipo, quando eu falo de LinkedIn, se vocês procurarem pelo meu nome, eu sei que vários de vocês fizeram isso, o primeiro resultado é o perfil no LinkedIn. Porque eu quero ser visto primeiro como resultado no LinkedIn. Então, se você começar a trabalhar conteúdos, até fora de site, o site é muito importante, ou produz no site, coloca o link nas outras redes sociais, as pessoas começam a acessar e você pode criar, né, dependendo do assunto que você fale também, criar autoridade nas redes. Isso é super importante, tá? Então, assim, criar conteúdo, se você puder ter um blog ou um site, a gente tem várias tecnologias aí que pode fazer isso. Muitas até gratuitas. Assim, muitas gratuitas. Quando a gente falou WordPress, o WordPress é gratuito também. Você tem o Blogger, enfim, tem uma série de outras, tá? Então, assim, é criar conteúdo, mas, gente, não é criar conteúdo por criar, tá? Então, ninguém acorda e fala assim, olha, hoje eu vou criar o conteúdo mais lindo do mundo. É melhor você publicar uma vez por semana, que seja conteúdo relevante para o teu público, tá? Então, assim, por isso que você tem que entender para quem que você está escrevendo. Resolver o problema desse cara. Né? Por isso que é a volta da moto, andar de bicicleta, né? Exatamente, assim, olha, esse empreendimento tem um clube aqui do lado, tem um bosque fantástico. Então, escrever sobre isso também, né? Não simplesmente, olha, meu apartamento é lindo, comprem, tá? Isso não funciona. Não. Então, como a gente falou, é conveniência, resolver o problema das pessoas, fica a 5 minutos a pé da escola, tá? Então, escrever um texto sobre isso, mas aí linkar com outras questões, né?
Então, não simplesmente fazer o post só pensando em ser encontrado. Se o seu conteúdo, né, a gente sempre fala isso, se o seu conteúdo for bom, ele vai ser encontrado. Pode ter certeza. Pronto. Então, bom conteúdo. Pelo seu público. Bom conteúdo. Resumindo. Bom conteúdo, usa nas redes sociais, coloca no blog, tudo certo, Perfeito. coloca o teu nome, beleza. Bom conteúdo, já estamos bem. Se puder investir um pouquinho no Google, que a gente já falou, aí seria bem legal. A GG Gazon... a Georgia mandando beijo aqui. Georgia. Beijo, Georgia. Ela falou que você é lindo. Outro dia. Eu estava contando a história outro dia dos nossos cursos lá no comecinho, né? A GG é show da agência Incom. Beijo. Ela está sempre querida. conosco aqui. Uma querida. Beijo, Georgia. Professor, seguinte, então vamos lá. Então, conteúdo, vamos tentar vamos tentar ser criativos em conteúdos e escrever o que as pessoas querem ler e não aquilo que a gente quer escrever. O seu público. Cada vez mais exatamente. A gente vai trabalhar com públicos, a gente usa essa expressão nichados, né? Mas direcionados. Nicho, direcionado mesmo. Tá? Então, essa seria a ideia. Não adianta você escrever para todo mundo. Não é todo mundo que vai comprar. Né? Seria legal se a gente vendesse para todo mundo. Mas conversar com o seu público, né? Ele vai acabar encontrando o seu conteúdo. Acho que é a dica principal. Bacana. Pedir para o cliente positivar a gente de uma maneira igual o Uber faz. Me dê 5 pontinhos lá e tal. É adequado, professor? O senhor acha que é bacana? Se eu sorrir, eu vou falar que eu nunca... Não é assim... não é uma prática, vamos dizer assim... Não vou falar que não é uma má prática também, mas é óbvio. Tem um monte de gente que faz isso. Tá? Sim. E principalmente, gente, que assim... A gente... vocês devem já ter passado por isso, tá? Outro dia, de uma clínica de cirurgia plástica, um exemplo. Tá? A pessoa foi lá, deu uma nota 1. Tá? Eu falei, pô, tem algum motivo. Tá? Tem algum motivo. Aí a gente aciona a tropa de choque, né? Vamos, até eu resolver aquela questão, pô, eu preciso melhorar a minha avaliação. Tá? Pessoal, se alguém quiser saber, se alguém quiser saber o que é acionar a tropa de choque, liga pra gente depois que a gente explica como é que é, né, professor? Porque, gente, assim, não faz sentido. O cara foi lá sem critério nenhum, porque não gostou da cor da minha camisa, ele vai lá dar um falar assim. E às vezes ele é incoerente. Eu já recebi nota negativa e o cara falou, nossa, o curso foi muito bom. Eu falei, pô, mas conserta a nota que você deu, pô. Então arruma lá, porque não deu pra mim, não foi bom, né? Poxa vida. Professor, falando em avaliação também, tem uma questão também no Google que existe, agora me escapou a palavra, puxa vida, que são as pessoas que avaliam locais, o Local Guide, né? Local Guide. A gente também tem uma situação de um cliente que é do setor imobiliário e a pessoa entrou lá e falou assim, a praça não, deu uma nota ruim e escreveu, é uma praça que não tem bancos. Tipo, não tem absolutamente nada a ver com o negócio. E o que acontece? A gente não consegue tirar isso de lá, obviamente, né? Então a gente precisa fazer várias situações. Exatamente. Para tentar solucionar isso. Mas, no Google, a gente sabe que existem cada dia mais ferramentas e possibilidades de você utilizar. Agora, por exemplo, o Google Meu Negócio, né? Então, o Google Meu Negócio também é algo que gratuitamente você pode usar e pode até fazer quase um site ali no Google Meu Negócio, né? Perfeito, tá? Às vezes as pessoas perguntam assim, né? Por que o do meu concorrente, do meu Google Meu Negócio, aparece abaixo do meu concorrente? Então, gente, não é uma coisa para você criar ali o Google Meu Negócio e deixar estático. Então, ele te abre, como você falou, você pode construir até um mini site ali. Então, de repente, olha, ele tem formatos diferentes, mas o post que você fez no Facebook adequa ele ao tamanho do Google Meu Negócio. Que está escrito ali o tamanho fácil. Exatamente. E outra questão, o Google Meu Negócio, ele vai permitir que você coloque um título amigável, que pode ter o título do seu imóvel que você está vendendo. Você vai pode ser aquele imóvel na planta, no Bacaxeri. Você vai colocar a descrição desse imóvel. E aí, sim, é óbvio que é mais relevância para o Google do que uma própria ferramenta do Google. Né? Então, assim... Óbvio. É óbvio. Então, assim, o Google Meu Negócio está trazendo muitos resultados. Tem gente que não monitora. Então, a primeira coisa, eu sempre falo, não tem essa estatística, mas a maioria dos locais criados no Google Meu Negócio não foram criados pelos proprietários. Foram criados por pessoas que tiveram experiência, acharam bom ou ruim. Então, uma dica importante é requerer, junto ao Google, a propriedade do local.
ele vai te mandar um código, você confirma, a partir daí você pode gerenciar comentários, fazer publicações, enfim, tá, o que você achar conveniente. Show de bola. Me diga uma coisa, e as redes sociais aí? Eu sei que você também, a gente vai ter que marcar um novo, vou fazer um compromisso público com você, para a gente falar sobre redes sociais. Eu sei que você também é ninja em LinkedIn, né? Então aí se eu te perguntar, Facebook, Instagram, YouTube ou LinkedIn? Qual é a ordem de importância para você no mercado imobiliário? Vamos falar do mercado imobiliário. Eu acredito que Facebook, para segmentação mais classe C para baixo, Facebook funciona bem. Tá, Facebook. Tá. Instagram, ele é muito visual, né? Então, assim, por experiência, claro que cada caso é um caso, tá? Mas o Instagram, ele seria, né? Todo mundo tem Instagram, mas eu acho que funciona mais para C para cima, tá? Tá. LinkedIn. A gente usa muito na estratégia de prospecção, a gente tem ali os públicos, os decisores, consequentemente, esse decisor deve morar em bairros, tá, melhores, tem que falar sobre isso mesmo. Tá? Então, a diferença entre as redes, a gente, assim, todas as outras, o YouTube dá para usar profissionalmente, dá para fazer excelentes estratégias no YouTube também, com vídeos, por exemplo, como a gente falou, que resolva o problema das pessoas, que as pessoas entendam melhor. E diferente das outras redes, o LinkedIn é a única que não é de entretenimento. Então, é uma rede profissional. Tá? Então, eu nem vou falar, mas agora há pouco eu recebi uma abordagem de uma agência de investimentos. Tá? Então, assim, que bacana. Por que o cara não me procurou no Facebook, no Instagram? Ele sabia que eu estava no LinkedIn. Então, ele foi lá, pediu uma conexão, tal, fez de morto, e daqui a pouco, opa... Né? Vamos lá, então eu sou um corretor de imóveis que vendo para um nicho de mercado. Eu posso usar o LinkedIn, por exemplo, para fazer... Eu não tenho blog, não tenho site, mas eu trabalho com isso. Eu posso fazer meus conteúdos e postar no LinkedIn? Criar autoridade falando sobre... ali. Criar autoridade no LinkedIn. Aí você fala assim, mas você vai vender imóvel no LinkedIn? Não vai vender imóvel no LinkedIn. Você vai criar autoridade, a pessoa vai te encontrar lá e vai te ligar. Se precisar, olha, Tatiana, você é a corretora. Isso. Então o LinkedIn é mais para autoridade. Exatamente. Boa, legal. Tá. Conteúdos de vídeo funcionam muito bem para ranquear, professor? Principalmente no YouTube, né? Mas assim, não pegar o vídeo e subir e falar assim, ó, vídeo 1 com a data de hoje, palavrinha-chave, na descrição, no título. Imóvel na planta do Bacaxeri. Perfeito. Coloco isso no título. Exatamente. Panfletar na internet não funciona, né, professor? A gente fala muitas vezes. A gente fala muito sobre isso, né? Sobre trazer a linguagem do offline para o online. Não funciona, não funciona. É outra pegada. Pessoal, offline, matérias, coisas que não são digitais. Isso, não, tranquilo. Tá? Offline, o panfleto, aquela coisa. O online é o que a gente está aqui no digital. Isso. Às vezes o cara pega lá, escaneia o panfleto e publica no Facebook dele. Né? De qualquer jeito, não funciona. Quanto mais texto você tiver no seu panfleto, menos o Facebook vai entregar a mensagem. Tá? E tem tudo isso também. Uma imagem precisa falar por 1000 palavras. Né? Faltam segundos e minutos para a gente terminar, professor. Eu quero te agradecer imensamente aqui todo o conteúdo que você gentilmente dividiu conosco. Eu sei que tem mais coisas para a gente falar. Vou fazer o compromisso com você de nos próximos dias a gente marcar mais uma live para a gente falar de novos conteúdos e aí a gente fala mais especificamente do que o pessoal quiser. O pessoal pode dizer, pode mandar para a gente no nosso Instagram o que é que vocês querem saber do professor Ademir Lara e a gente vai pedir para ele explicar para nós. Ou nas próprias redes sociais, pode me seguir lá em todas elas, sou @Ademir Lara, em todas elas. Fácil. E é só me procurar. Já tem uma galera aqui me adicionando no LinkedIn. Ó, já olha que delícia. E ele sabe... Gente, a gente entra no LinkedIn dele, ele sabe na hora que a gente entrou. No outro dia ele conta pra gente como ele faz isso. Pessoal de Portugal tá por aqui. Oi, Yara, St. James Internacional, Portugal tá aqui. GG, obrigado pela tua participação. O corretor Aleixo, a Vânia... e tem um monte de gente aqui, que o pessoal lá da Galvão também tá por aqui. A Bianca, a Bela Casa, seu Idemar... O pessoal tá... A Eimer Lima, excelente conteúdo, parabéns. A gente tira um print, né? Tira um printzinho da tela aí para nós. Tiro. Peraí um pouquinho. Vamos fazer bonitinho aqui. Ó o print. Yes. Pronto, daqui a pouquinho eu te envio. Pessoal, então, beijo, professor. Muito obrigada, viu? Obrigado pela tua disponibilidade. Valeu, experiência até mais. Fantástica aí. Valeu. Eu que te agradeço. Tchau, tchau. Tchau.
Legal, olha que bacana a gente aqui conversando com o professor hoje, né? Deu uma aula para nós aqui gratuitamente. A nossa live está acabando, faltam segundos. Agradecer a todos vocês de coração. Semana que vem a gente volta. Amanhã tem conteúdo legal, hein? Amanhã a gente vai falar sobre escrituras imobiliárias online. Agora já dá para fazer no cartório, de maneira online. Quem vai falar para a gente é o Dr. Márcio, do Sexto Tabelionato, amanhã aqui às 18h30, tá? Espero vocês. Beijo!